Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Senhor, nosso Deus, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, e quero partilhar com vocês sobre aquilo que o Senhor tem nos dito, tem nos falado, tem nos exortado neste ano de 2020 para a comunidade Graça, Misericórdia e Paz e todos aqueles que quiserem também beber, de certa forma, desse carisma. Dia 31 de outubro de 2020, ao abrir a Bíblia, ao abrir a Palavra de Deus, abri em Jeremias capítulo 31. Esta leitura já tinha sido nos dada no dia 20 de agosto de 2017, mas talvez lá no dia 20 de agosto de 2017 tinha uma visão materialista ou mais materialista dessa palavra, pensando que Deus iria reconstruir uma casa material, um lugar para que nós, junto com Ele, pudéssemos habitar. Mas mais do que essa reconstrução material, o Senhor foi me mostrando que Ele queria uma reconstrução espiritual. Muito mais importante do que a reconstrução material é a reconstrução espiritual que o Senhor pede a cada um de nós. Versículo 2 de Jeremias 31 vai dizer: encontrou graça no deserto, o povo que escapou à espada, Israel caminha para o seu descanso. O Senhor faz essa promessa de um descanso, de um descansar. E ao mesmo tempo que é promessa, também é uma exortação. Ou seja, Deus quer que nós descansemos nele. Deus quer que nós nos demos todo a Ele. Esse é o convite desde o ano de 2006, quando foi fundada a comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Esse é o convite do Senhor para nós. Um deixar-se descansar. O Diário de Santa Faustina, que logo em seguida nos foi apresentado, também fala dessa oblação por amor, desse deixar-se consumir por amor. Depois, nós escrevemos em 2009 os fundamentos básicos da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, os primeiros escritos que falavam tudo, o título era Tudo por Amor, externalizando misericórdia. É tudo, é um dar-se todo. O Senhor não nos quer pela metade, mas Ele é um Deus que se dá todo a nós com amor ágape, e por isso Ele nos pede que também nós possamos nos dar inteiramente a Ele. Mais adiante, nos foi apresentado o livro Filoteia, de São Francisco de Sales. Um livro maravilhoso. O livro Filoteia também fala sobre romper com todo o pecado mortal, com todo o pecado venial. Mais adiante, nos foi indicado o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E ali também o Senhor nos chama, através de São Luís Maria de Montfort, a um se dar todo, aquilo que vai dizer São Luís Maria de Montfort, a santa escravidão por amor, que pode parecer para muitos do nosso tempo uma aberração, mas não é uma escravidão por opressão, mas é uma santa escravidão por amor. É se colocar como propriedade nas mãos do Senhor, assim como também o que vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus, holocausto de amor. Pode parecer escandaloso, mas esse holocausto é aquilo que Santa Faustina falava de oblação de amor, e que Santa Teresinha falava de holocausto de amor. É um se deixar queimar, ser oferenda para o Senhor por amor. É o princípio do amor ágape, é a entrega total.
e os nossos santos baluartes, ou usando o termo oblação de amor, holocausto de amor, beberam de São Luís Maria de Montfort, do tratado desta santa escravidão de amor. Tantos santos passaram por essa escola: São João Paulo II, Santa Teresinha, São Pio de Petreutina, Santa Faustina, também por ser devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu tenho certeza que bebeu também dessa fonte da santa escravidão por amor, do entregar-se todo. O Senhor depois vai nos falando na história da nossa comunidade sobre o amor esponsal. Meu amado é todo meu e eu sou dele. Numa vigília de adoração, o Senhor nos falava e nos dava Cântico dos Cânticos para meditarmos diante de Jesus Eucarístico. Então convido você a rezar, a procurar no canal da comunidade GMP Graça, Misericórdia e Paz, oração ao esposo. Uma leitura, uma oração que o Senhor foi nos dando. E no ano de 2020, talvez ainda não encerrou o que o Senhor quer nos dizer, mas o Senhor fala de forma tão profunda desse amor esponsal através da sua mensagem escatológica. O Senhor está dizendo: caminhamos para um tempo de descanso. Versículo 4. Eu te construirei de novo e serás reconstruída. Jeremias 31, versículo 4 vai dizer de uma reconstrução. E reconstruir não é fazer as coisas pela metade, é colocar tudo em ordem. É apresentar-se todo reestruturado, reconstruído, renovado para o Senhor. Versículo 8 de Jeremias 31. Eis que trago da terra do norte, reúno-os dos confins da terra, entre eles há o cego e o aleijado. O Senhor quer reconstruir, quer curar, quer renovar todas as pessoas. Versículo 9 de Jeremias 31. Trago de volta, conduzi-lo-ei às torrentes da água. O Senhor quer nos conduzir a uma torrente de água, a uma plena graça. Ao viver na graça, não viver pela metade. Não tem como viver na metade da graça. Ou se vive na graça, ou não se vive. E é Ele que faz, é Ele que diz: trago de volta, conduzi-los-ei às torrentes da graça. Versículo 13. Alegrá-los-ei depois do sofrimento. Depois do sofrimento, depois de um tempo das primeiras dores, como vai dizer o livro do Apocalipse, ou a quinta era da igreja, haverá um tempo de colheita, haverá um tempo de paz, haverá um tempo de descanso no Senhor. Versículo 16. Porque existe recompensa para a sua dor. Toda dor que é oferecida ao Senhor é o melhor fruto que nós podemos. É o sofrimento por amor. É dar sentido a essa doação, a essa entrega de vida, ao se deixar consumir. Existe recompensa para a sua dor. Versículo 17. A esperança. O que é a esperança? O que é esperança? Esperança é uma virtude teologal, segundo o Catecismo da Igreja Católica. É uma virtude teologal que nos leva à felicidade, que nos leva à plena felicidade, que é a santidade. O Catecismo vai dizer: não há melhor esperança. Depois, num outro vídeo, eu vou falar sobre a esperança e a efusão do Espírito Santo. Mas só para você entender, não há outra esperança do que a felicidade plena. Esperar, o que o ser humano espera? Espera uma felicidade plena. O ser humano tem sede de infinito, de felicidade plena. Por isso nós precisamos caminhar para esta felicidade. Versículo 22 diz: até quando? Até quando? Se você foi feito para a felicidade eterna, até quando? Jeremias 31, versículo 22. Até quando irás de cá para lá, filho rebelde? Até quando vai andar aqui, ó, de cá para lá,
filha rebelde? Até quando? Endireita-se. Se endireita, como vai dizer? Se endireita. Se deixe moldar em Deus. Essa palavra de Jeremias 31 me foi dada no dia 31 do 10 de 2020. Último dia de outubro. Mas no dia 1º do 11. 1 do 11 de 2020. Ao abrir a palavra do Senhor, ele me dava Isaías capítulo 51. E em Isaías capítulo 51 tem primeiro uma ordem de Deus, no versículo 1. Ouvi-me, vós, que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Yahvé, olhai para a rocha da qual foste talhado, para a cova de que fostes extraído. Meus irmãos, nós precisamos subir o Tabor. Precisamos subir o Tabor. Estamos num tempo da igreja onde nós estamos subindo o Tabor e é difícil a subida. Tem pedras, mas nós precisamos entender que se nós já percorremos, vamos pegar a comunidade de Graça, Misericórdia e Paz nesse ano de 2020, tem 14 anos. Se nós pensássemos que cada ano foi 1 quilômetro, só para a gente entender, é 14 quilômetros. Digamos que até a chegada do céu, pode ser antes, pode ser depois, mas até o encontro definitivo com o Senhor fosse 13 anos, 14 anos, que lá no ano de 2033 fosse então um encontro pessoal com o Senhor, nós fôssemos chamados em 2033 para estarmos juntos com Deus. Nós não sabemos, pode ser antes, pode ser amanhã, pode ser depois, mas se nós tivéssemos mais 13 anos de comunidade, mais 13 anos de vida, pensando que a comunidade de Graça, Misericórdia e Paz percorreu 14 quilômetros, tá subindo o Tabor lá, 14, meus irmãos, nós não podemos, não devemos recuar tudo. Por que recuar 14, descer 14 quilômetros, se só falta mais 13? Ah, mas os 13 últimos quilômetros são muito mais cansativos, vão ser muito mais pesados. Mas vale a pena. Há um Deus que nos espera. Então, a palavra de Isaías 51, versículo 1 vai dizer: ouvi-me, vós que estáis à procura da justiça, vós que buscais a Yahvé, olhai para a rocha da qual fostes talhados, para a cova que fostes extraídos. Olhe se você já percorreu 14 quilômetros. Vai um pouquinho mais, não desista, não perca a esperança. A palavra-chave para a busca de santidade é esta virtude teológica chamada esperança. Precisamos esperar esta felicidade eterna. Precisamos esperar a santidade. Esperança. Versículo 3 vai dizer: ele transformará seu deserto em um Éden e sua estepe. Estepe, para quem não sabe, é uma vegetação. É uma vegetação ressecada. É uma vegetação que existe em volta dos desertos, uma grama ressecada. E sua estepe em jardim de Yahvé. Nela se encontrarão gozo e alegria, cânticos de ação de graça e som de música. O Senhor tem nos prometido um grande reavivamento. Não desça a ladeira abaixo. É metade do caminho, já foi percorrido. Agora continue, espere em Deus, porque as promessas são lindas. Estepe será transformada em jardim. Nela se encontrarão alegria, cânticos de ação de graça e som de música. Versículo 4 de Isaías 51, farei brilhar meu direito como luz entre os povos. Versículo 5, breve, é breve. Vamos lá, continua. Chegará a minha justiça, surgirá a minha salvação, meu braço executará o julgamento sobre os povos. Em mim as ilhas esperarão, na proteção do meu braço porão sua confiança. Meus irmãos, esse é o pedido do Senhor, que nós possamos confiar, que nós possamos esperar a sua misericórdia.
o seu amor infinito, até que a sua justiça, que é um braço da misericórdia, como vai dizer São Tomás de Aquino, o braço da misericórdia, que a justiça pese sobre nós, mas aqueles que estiverem envolvidos, mergulhados no amor e na misericórdia do Senhor, esse braço de justiça não será um braço pesado, mas será um braço que vai nos carregar, que vai nos conduzir, que vai nos purificar. Não dá para ficar, meus irmãos, nessa caminhada em cima do muro, ou avança ou recua. O Senhor tem nos dito, é preciso avançar, se preparar para uma grande purificação, porque o fato é que se nós subirmos o Tabor, vai haver um momento que nós vamos ter que descer o Tabor, para experimentar depois do Tabor, desse tempo de paz, o Calvário. E se nós não reconhecermos a graça, se nós não reconhecermos a graça, o que experimentamos no Tabor, e por que não dizer nessa subida, nesse fôlego espiritual que Deus vai nos conduzindo rumo ao Tabor, talvez não aguentemos o Calvário, mas é pela graça que precisa ser reconhecida na nossa vida, e pela essa graça que nos leva ao Tabor. Essa mesma graça nos leva, nos conduz, nos fortifica diante do Calvário das nossas vidas, diante da cruz, para com Cristo ressuscitarmos. Porque o fato é que seguir a Jesus requer seguir os seus passos, e Jesus passou pelas dores preliminares que foi de certa forma o que aconteceu antes do Tabor, a experiência do Tabor, o descer o Tabor, o Calvário e a ressurreição. E nós somos convidados como cristãos a passar por esse processo. Versículo 6. A terra se desgastará como veste, seus habitantes perecerão como um mosquito, mas a minha salvação será eterna. Ou seja, nós precisamos estar com os olhos fixos na salvação, numa salvação plena, numa salvação eterna para nós. Isaías 51, versículo 6. E a minha justiça não terá fim. Vai ter tribulação, vai ter habitantes que perecerão como um mosquito, mas nós temos uma vida eterna que nos espera. Versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tens a minha lei no coração, não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Versículo 8, Isaías 51. Com efeito, a traça os devorará como a um vestido. Ou seja, os cristãos serão chamados a ser consumidos por amor. As lavas os devorarão como a lã, porém minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. A promessa do Senhor é muito bonita, tanto em Jeremias 31 quanto em Isaías 51. E aí, fomos então na missa do 32º domingo do tempo comum do ano A. Nunca tinha visto e vivido tanto esse tempo comum, esse final de tempo comum, que falam de leituras já de preparação ao advento do Cristo. No dia 8/11, era 30 anos de ordenação do nosso pároco, Padre Jaime, da paróquia São Vicente Mártir. E lá, as leituras nos conduziam justamente para essa experiência da segunda vinda de Cristo. A primeira leitura, nós encontramos uma ordem. Sabedoria, capítulo 6, versículo de 12 a 16. Sabedoria não se adquire de uma hora para outra. Olha o que diz a leitura. Ela até se antecipa, dando a conhecer aos que desejam.
Quem por ela madruga não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. A sabedoria eterna está na porta, nos esperando. E quem madrugar, quem vigilar, quem rezar, não se cansará, pois encontrará a sabedoria sentada à sua porta. Na segunda leitura desta missa do dia 8/11 de 2020, a leitura era 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a promessa da ressurreição, não é reencarnação, é ressurreição dos mortos, que são professados em cada missa pelos católicos. Em seguida, nós que formos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. Quem permanecer com vida, vai haver a ressurreição daqueles que morreram por Cristo, e depois os que permanecerem com vida serão arrebatados para junto do Senhor. Está tudo aqui, está escrito na liturgia da missa, nas Sagradas Escrituras, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Vigilância. Evangelho daquele dia, 8/11 de 2020. Mateus capítulo 5, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Eram 5 delas, eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. O Evangelho nos chamava a sermos atentos, a deixarmos as luzes, as lâmpadas acesas, a andarmos na graça, andarmos na luz. Há um trecho que eu nunca tinha entendido, que é o trecho em que aquelas mulheres que tinham óleo olham para as outras que não tinham e diz: é melhor ides comprar dos vendedores. Elas negaram o óleo. Pode parecer egoísmo, mas Dom Derlei, que era quem presidia aquela missa do dia 8/11 de 2020, ele dizia: o óleo é o amor. Ou tem ou não tem. Ou está na graça ou não está na graça. É impossível amar no lugar do outro. Por que que aquelas mulheres que tinham o óleo não deram para as que não tinham? Porque é impossível amar no lugar do outro. Aquelas que não amaram, aquelas que não se prepararam, não podiam. As que amaram não podiam amar por aquelas que não amaram. Por isso, voltemos à misericórdia, voltemos ao amor de Deus. Reconhecemos o amor de Deus e esperemos a sua vinda. Toda missa fala dessa segunda vinda de Jesus. Certa vez um aluno adventista perguntava por que nós católicos não acreditamos no advento. Eu disse: meu irmão, foi feita uma caricatura de igreja católica para você, porque a igreja católica professa em cada missa que crê na segunda vinda de Jesus. Se você vai à missa e não acredita na segunda vinda de Jesus, alguma coisa está errada. Você não tem sido católico, porque lá está muito claro. Na profissão de fé nós dizemos: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, que ele está sentado à direita de Deus Pai, ele está no céu e há de vir julgar os vivos e os mortos. Na prece eucarística, nós respondemos: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando o quê? A sua volta. Nós esperamos a volta do Cristo. E também na oração eucarística, há um momento que o padre diz assim: protegei a vossa igreja que caminha nas estradas deste mundo rumo ao céu. A igreja, ela precisa ser este caminhar para o céu. Para o céu. Sem levar almas para o céu, sem busca de salvação, não há por que ser igreja.
Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas deste mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Nós queremos a paz, nós queremos o céu, nós queremos esse encontro com o Senhor. E depois que o Senhor vinha meditando tudo isso no meu coração, no dia 13/11 de 2020, minha esposa, Julie, abre a palavra do Senhor em Joel. Palavra que me foi dada, palavra que foi dada no dia 17 de setembro de 2020. Tinha sido me dada, ela abriu a palavra, estava lá, Joel. Joel. Depois leia. O capítulo 2 de Joel vai falar sobre o dia do Senhor, sobre o alarme, versículo 1. Versículo 2 fala sobre dia de trevas e escuridão. Tá tudo lá. Versículo 3. Versículo 10. Versículo 10 vai dizer: sacode a terra, balança o céu, encobre o sol e a lua. Fenômenos que ocorrerão no fim de um tempo. No fim de um tempo, a igreja verá o tremer da terra, o balançar do céu, o sol e a lua sendo encobertos. Versículo 10. Versículo 11. O Senhor faz ouvir a sua voz à frente do seu exército. Seus batalhões são os mais numerosos, são valentes os que executam o mandato do Senhor. O exército de Deus é o mais forte, é o mais numeroso. Sim, é grandioso o dia do Senhor e é terrível também. Quem poderá resistir? Vai dizer o versículo 11. Só quem estiver na graça, só quem estiver com o Senhor, só quem estiver no colo do Senhor é capaz de resistir esse tempo, o dia do Senhor, que é grandioso e ao mesmo tempo terrível. Joel capítulo 2, versículo 13 diz: volta para mim de todo o coração. A palavra vai dizer todo, é se dar-se inteiramente. Versículo 12, versículo 15 fala sobre fazer jejum. Fazer jejum, penitência. É importante nós treinarmos o nosso corpo e a nossa alma para esse encontro. Assim como quando se prepara um casamento, a gente faz toda aquela preparação, às vezes é uma correria, mas o Senhor também nos convida a preparar isso que o livro do Apocalipse chama da núpcia do Cordeiro, este encontro com o Senhor. Versículo 21 do capítulo 2 fala sobre não ter medo, ter uma confiança plena, dançar, cantar, pois o Senhor fez grandes coisas. Pois o Senhor nos tirou da cova, lembra? A palavra que dizia: o Senhor nos tirou do abismo. Então, mesmo que venham tribulações, nós temos que ter a certeza de que Ele não nos tirou da cova por nada, porque Ele quer a nossa salvação. Versículo 26. Meu povo jamais passará vergonha, vai dizer o Senhor. Joel, capítulo 2, vai falando sobre essa segunda vinda de Jesus. Depois, Joel, capítulo 3, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Haverá um derramamento, uma grande efusão do Espírito Santo, antes que chegue o dia de Yahvé. E aquele, olha a promessa, Joel capítulo 3, versículo 5. Então todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Se você invocar o nome de Deus, em meio à tribulação, você será salvo. E o capítulo 4 de Joel vai nos falar de um combate final. Olhem lá, versículo 9. Preparai uma guerra santa, vinde, avançai, guerreiros todos. Não é uma guerra armada, mas é uma guerra espiritual.
é o combate contra o pecado. Versículo 10, Joel capítulo 4, versículo 10. Para mim, o covarde diga a si mesmo: sou valente. Versículo 13, a maldade dessa gente já passa da conta. Versículo 14, está chegando o dia do Senhor no vale da decisão. Olhem, versículo 13, a maldade dessa gente já passa da conta. Tráfico de pessoas, aborto, eutanásia, violência, intolerância. Joel capítulo 4, versículo 13. A maldade dessa gente já passa da conta. Tão antiga essa palavra e parece tão nova. Versículo 14. Está chegando o dia do Senhor, no vale da decisão. Versículo 16. O Senhor é um esconderijo para o seu povo, é abrigo para a gente de Israel. Diante da tribulação, nós temos um esconderijo, nós temos um abrigo, e Jesus é esse abrigo. Permaneça em Deus, permaneça em Deus, permaneça em Jesus. Versículo 17, Jerusalém será sim um lugar santo. Olhem a promessa, Jerusalém será sim um lugar santo. Versículo 21, o Senhor há de morar em Sião. Antes eu achava que esse Sião era um monte, que a gente ia reconstruir uma casa sobre um monte. Talvez também isso Deus queira. Mas Sião, esse monte Sião que vai ser reconstruído e que o Senhor está em Sião, é você, sou eu, que precisa ser reconstruído. A palavra do Senhor vai nos falar muito durante esse ano de 2020 sobre estar vigilante, estar à espera. Não uma espera temerosa, o medo, o pânico. O mundo tenta transmitir esse medo, esse pânico, mas é uma espera esperançosa. É a esperança, é a virtude teologal de uma felicidade plena, que nós encontraremos no céu. Cristão precisa ter esta esperança que dias melhores virão. Mas não aqui. Talvez também tenham dias melhores do que outros aqui na terra. Mas a nossa esperança, a nossa felicidade plena está no céu. Deus tem cuidado de nós. Jesus, eu confio em vós.